Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a mais uma aula de quê? Projeto de vida. E o nosso tema, na tela aí para vocês, o projeto de vida. O traçado entre o ser e o querer ser. O que quer dizer essa frase, gente? Vamos descobrir agora na nossa aula. E não estou sozinho. Essa semana nós temos a semana do Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, e por isso, né, eu convidei a nossa querida Procilene para estar conosco. Seja bem-vinda, Procilene. Olá, professor Jocélio. Olá, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou aqui para verificar as participações, as interações. Então, vamos lá! E como eu disse para vocês, nós temos aí a semana especial do Dia das Mulheres, então nós temos vários momentos aí para mostrar o protagonismo dessas mulheres da nossa humanidade. Começando com a nossa frase aí de reflexão da nossa querida Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Concorda, Procilene, com a frase da nossa querida Cora Coralina? Nossa, com certeza, sim, Cora Coralina, experiência, né, de vida, uma pessoa simples e com tanta sabedoria, que o caminhar é importante, mas o que você aprende na jornada vale muito, né? Que linda! Exatamente. Olha só, os nossos materiais para exercitarmos a nossa organização, lápis e caneta, nosso papel e caderno de diário de práticas e vivências e também a nossa competência que hoje é o foco e a empatia para que a organização aconteça na nossa aula, tá certo? Nosso objetivo, na tela para vocês, o nosso objetivo é o seguinte, gente, neste caminho nós vamos nos preparar para agir com cada vez mais responsabilidade, autonomia e para correr atrás daquilo que consideramos importante, né, o nosso projeto de vida. E vamos falar um pouco sobre o que é o nosso projeto de vida. É algo que não se encerra no final do nosso bimestre. Ele vai até, né, o outro ano escolar, ele continua acontecendo mesmo quando você termina o ensino médio. Afinal, aqui estamos tratando de sonhos, de metas e do nosso futuro. Então, o projeto de vida, gente, ele vai estar sempre em transformação. Por isso que a gente tem essa imagem aí da personagem crescendo e se modificando ao longo do tempo, tá certo? E como que a gente pode construir? Com quem a gente pode contar? Com o nosso diário de práticas e vivências. Olha só, que tal construir o nosso companheiro, né? Que é o diário de práticas e vivências. É aquele livro ou caderno onde você escreve sobre o que de mais importante acontece na sua vida, onde você pode registrar coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Tudo depende do momento que você estiver vivendo e que você estiver relacionando com o seu projeto de vida. Então, o diário de práticas e vivências, ele serve aí para nos apoiar na construção do nosso projeto de vida, tá certo? E ele também, gente, pode se transformar em uma das nossas linguagens artísticas. Ele pode ser uma pintura, uma escultura, ele pode retratar uma peça de teatro, ele pode retratar uma música. No caso aqui, nós vamos utilizar o diário de práticas e vivências como é disso. Mas como você vai explorar essas vivências, fica a seu critério. E que tal criar o seu? Olha só aí a dica, né, ilustrada na tela para vocês. Nós temos um livro de possibilidades aberto aí para a construção do diário de práticas e vivências. Nós temos um exemplo agora de um vídeo que traz essa possibilidade. Entre aspas, né, um livro de memórias, um livro de diários, a gente não sabe bem que gênero é esse, de uma menina que chama Alice, mas que muda de nome para Helena. Ao mesmo tempo, causa uma certa surpresa ele está no vestibular a partir de agora, porque a gente está acostumado com um certo modelo clássico e de formas mais fixas às vezes. De repente, um livro que tem essas entradas irregulares, quer dizer, há uma série de fatores lá que a gente desconfia e fala assim, ué, mas por que esse livro lá? Helena Morley, ela chamava na verdade Alice, ela nasceu em Diamantina, enquanto menina teve uma vida talvez mais simples, mas depois que ela se casou, né, quer dizer, já no século XX, ela tem uma vida, digamos, um pouco mais aristocrática. Então, eu acho que isso permitiu a Helena Morley colocar no livro várias visões das classes sociais que ela mesma percorreu. O livro está dividido em 3 partes, 3 blocos textuais, que são essas entradas, esses registros que ela faz do tempo em que ela era garota, em Diamantina. Ela tem 13 anos quando começa a escrever, acabou de entrar
do colégio, está toda animadíssima com as aulas, às vezes reclama, tem muita tarefa, etc. Então essa divisão em partes é interessante no livro, porque a dicção dela vai mudando. Então a cada bloco textual, a cada ano, ela começa um pouco mais assim, comportadinha em 93, 94 ela vai tomando umas certas atitudes mais audaciosas. E aí em 95, que ela vai fazer 15 anos já na metade do livro, né, no final do livro, portanto, ela já está com uma dicção mais assim, não digo raivosa, mas é uma dicção mais enérgica. Ela já está assim, fazendo comentários de quase gente adulta, assim. Ela já questiona alguns pensamentos que a família defende, umas convicções familiares, e há momentos em que ela reclama, né? Isso é várias entradas, e uma em particular que ela diz assim: quando meu pai volta, né? Estou parafraseando, mas quando o pai volta, eu fico meio chateada, triste, porque ele conta a mesma história 20 vezes, de não sei quem, etc. E assim, aquela impaciência típica do adolescente, de não ter a paciência de ouvir os mais velhos falarem a mesma história de novo. E o pai conta aquilo com gosto, como se fosse novidade. Esse tipo de cena que parece muito assim, en passant, muito assim, como se não fosse importante, é essencial ao livro. Porque é isso que mostra essa dicção do adolescente em contraposição a esse universo mais fechado, mais previsível dos adultos, que só falam de negócios, de mineração, etc, etc. Ela não está a fim de calcular, ela está a fim de contar a historinha e de um português mais solto possível. O que é muito legal também no livro é que essa dicção da Helena Morley, a princípio, a gente olha com certa desconfiança, a gente não entra de cara no livro, a gente tem que ir lendo. E você vai lendo essas cartas e vai entrando, você vai adquirindo uma empatia pela Helena Morley, pela menina Alice, que vira Helena mais tarde, né? A gente vai tomando uma empatia por ela, uma certa cumplicidade, uma aderência narradora. Quando chega em 95, que é o terceiro período dessas cartas, desse diário, a gente já está totalmente comovido com ela. Helena Morley antecipa, na verdade, muitos desses livros que estão na moda hoje, que tem essa dicção, esse tom, né? Estou contando minha vida, do meu ponto de vista. Tem essa interface entre o coloquial e o quase formal, é o que o crítico Eulália chama dessa dicção entre o documento e a ficção. E eu acho que a Helena, na forma dela dizer as coisas, ela pode nos inspirar a questionar muitas coisas, muitos temas universais, até hoje válidos. Esse livro entra no vestibular com méritos, né? Recomendado pela crítica, pelos escritores e, ao mesmo tempo, preservando uma linguagem espontânea, aparentemente espontânea, pelo que a gente supõe, o que permite que nós também façamos isso, por que não? Olha só, turma, tivemos aí um exemplo de um projeto de vida transformando aí, né, as ações que a gente tem e as possibilidades que nós podemos trazer dentro da criação do nosso projeto de vida. Chegamos ao momento do protagonismo juvenil. Olha só na tela para vocês o momento de realmente vocês mostrarem as possibilidades que vocês têm. Então, nós temos a situação de aprendizagem 1, olha só, competências socioemocionais em foco e empatia, como o professor já falou. Como você já parou para pensar em quantas coisas aprendeu ao longo do 6º ano? Reflita. Quem foram as pessoas que você conheceu? O que você aprendeu e que te marcou? Por quais disciplinas você se apaixonou? Em quais você ainda tem dificuldade, né? Através desse processo, você pode aí, respondendo essas questões, fazer um levantamento mesmo de quais as possibilidades que você tem, como o projeto de vida ele interagiu com os outros colegas, né? Como que o autoconhecimento ele pode te permitir aí afinar os instrumentos para construir uma nova identidade dentro desse momento do projeto de vida, que sempre está em transformação, não é verdade, prof. Silene? Verdade, porque não é nada, como foi mencionado, né? Você, durante a vida, passa por várias circunstâncias. Você está sempre preparado e tem a sua essência, aquilo que você quer, tem como objetivo, mas consegue se adaptar aí de acordo com as situações. Aí eu até usei outro dia no acolhimento como exemplo. Nós temos aí o nosso projeto de vida, mas a pandemia, em algum momento, fez ele parar ou mudar ali o curso. Mas nem por isso nós desistimos, né?
Exatamente. Na tela aí para vocês tem algumas dicas de como vocês podem construir e fazer o projeto de vídeo de vocês interagir com o diário de bordo, tá certo? E temos um vídeo de como o seu projeto de vida ele pode se interagir com o meio ambiente. Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar... É um plano pra ajudar o planeta. É simples. Cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Ah, agora sim! Olha só, falando de protagonismo aí feminino, porque não a Mônica, né, forte, valente, a dona da rua, falando como a gente pode usar nosso projeto de vida para alinhar com as nossas, né, questões aí ambientais. Então, na tela nós estamos recapitulando o momento aí, compreendemos hoje a relevância do projeto de vida e o uso do diário de práticas e vivências. Na semana que vem aí, no próximo momento, nós temos o desafio dos superpoderes, certo, gente? Pessoal, não esqueçam de trazer as impressões de vocês, o que vocês conseguiram assimilar com relação à nossa aula e marcar os professores aí no Instagram de Projeto de Vida, professor Anderson, professor Jocélio e também a Procilene. Pensando na nossa mensagem final, eu trouxe aí uma imagem que o prof fez em homenagem ao dia 8, Dia Internacional das Mulheres, na próxima terça-feira. E Procilene, temos um vídeo agora para encerrar e depois eu dou a palavra a Procilene para falar da importância desse dia. E agora a fala aí é da professora Silene sobre esse dia tão importante. Nossa, verdade. Ali colocou a questão, né, salarial, que é importante falar nesse momento. Sempre, né, nós estamos aí em busca de ter essa ocupação. Quando eu falo ocupação, nem gosto muito dessa palavra ocupação, porque da ideia de estamos invadindo algo, mas não é invasão, porque é algo de direito, né? A mulher tem que ocupar, né, todos os espaços, a mulher tem que estar onde ela quiser. Nós temos os direitos e a obrigação e o dever, né? Porque é um reconhecimento. E pensando nessa questão, né, é um momento de falarmos, discutirmos sobre questões principalmente relacionadas a salário, a questão da violência doméstica, que muitas vezes a gente não comenta. A questão da violência doméstica vai além, podemos falar em questões de abuso, né, de modo geral. Então, é importante falar nesse momento sobre isso. Falar assim, no 7º ano não deve falar. Não, precisamos falar sobre empoderamento, sobre ocupar, sobre estrutura e na questão de sermos valorizadas e termos os mesmos direitos que os homens e como contra qualquer todo cidadão. Muito bem, com essa fala maravilhosa aí da Procilene, nós vamos encerrando o nosso momento aí de aula. Peço para vocês produzirem a avaliação da nossa aula, né? Então faça a leitura, entre, avalie, nos dê um feedback sobre como a gente pode melhorar as nossas aulas. Muito obrigada, Procilene, pela sua participação. E agora nós vamos aí para o momento de interação. Venha participar conosco.
isso.